brunimento do cilindro são pequenas ranhuras feitas nos cilindros para retenção do óleo. Como que funciona isso? Quando você pega o seu cilindro, leva na retífica, vamos supor que você está colocando um pistão maior, falando de preparação de motores, tá? Ou até mesmo você tem uma moto original, aí você vai dar uma retífica nela. O que que é? Você tem um pistão standard, certo? Da medida original, você vai colocar um pistão 0,25, maior, 0,50. Então esse pistão ele é direcionado a uma retífica, certo? E nessa retífica vai fazer o procedimento de retífica do cilindro, ou seja, para colocar aquele pistão maior ali dentro. Só que quando é feita essa retífica do cilindro, após a retífica é feito o acabamento, ou seja, é feito o brunimento do cilindro, que são pequenas ranhuras para retenção do óleo. Por que eu tenho que ter essa retenção do óleo no cilindro, dentro do cilindro? Por quê? Quando eu tenho os meus anéis, eu preciso que, mesmo quando eu tenho um anel raspador que vai raspar o óleo para baixo, eu preciso que ainda tenha óleo na parte de cima para lubrificar os anéis os anéis de cima, certo? Os anéis superiores, para me ter uma durabilidade ainda nesse motor, porque se eu não tiver óleo nessa região, os anéis vão ter um desgaste muito prematuro, pode vazar compressão e eu vou acabar perdendo desempenho no meu motor, certo? Então esse é o primeiro passo, que é entender o que é o brunimento do cilindro. O brunimento é como nessa foto aqui, ó, tá vendo esse acabamento que tem dentro do cilindro, ou seja, são pequenas ranhuras que armazenam o óleo, como se fosse nesse desenho aqui, ó. A gente tem um acabamento de brunimento, certo? Então a gente vai ter um brunimento, são várias ranhuras que são feitas, igual na foto, certo? E essas ranhuras, elas têm a função de armazenar óleo. Por mais que o anel raspador ele passe raspando o óleo do cilindro, ainda vão ficar pequenas quantidades. Essas ranhuras são ranhuras microscópicas, tá, pessoal? São bem pequenas mesmo. Então quando o anel raspador ele passa, vão ficar uma quantidade de óleo, uma certa quantidade de óleo, para ajudar na lubrificação dos anéis superiores. Só que o que acontece? O brunimento, ele tem um acabamento. Se o brunimento ele for muito profundo, tá? Profundo o quê? As ranhuras do brunimento, tá? Do cilindro, for muito profundo, o que vai acontecer? Acontece que eu vou ter um desgaste maior, certo? Nos anéis do pistão, certo? Eu vou ter um desgaste maior nos anéis. Além de ter um desgaste maior dos anéis, o que pode acontecer quando você faz um brunimento e as ranhuras são muito profundas? Além do desgaste, pode vazar compressão e além de vazar compressão, pode queimar óleo. Por que pode queimar óleo? Porque os riscos são muito profundos, então armazenou uma quantidade de óleo muito grande e esse óleo vai ser queimado na combustão. É como se você tem uma moto, um exemplo, aí ela colou pistão ou com o tempo começou a fumar. O que acontece com isso? Isso acontece devido à folga no cilindro. Quando acontece, ou nesse caso aqui de ranhuras, vamos supor que você tem uma moto e acontece de você colar um pistão, tá? Quando está acontecendo falta e colou o pistão, por falta de lubrificação ali, ou por falta de combustível mesmo no cilindro. O que acontece? Vai riscar o cilindro, certo? Quando risca o cilindro, acontece os riscos ali dentro do cilindro. Eu tenho o cilindro, certo? Eu não sei se você já pegou um pistão colado ou você já teve algum problema na sua moto que colou o pistão. Então, quando você geralmente vai pegar lá no pistão, o que acontece? O pistão nessa região vai estar todo arranhado, arranhados bem profundos, nesse caso aqui, no pistão e no cilindro. Então, o que acontece? Os riscos aqui que aconteceram são muito profundos. Então, essa quantidade de óleo que armazena acaba se queimando. Então, a moto começa a baixar o óleo, começa a fumar, baixar a compressão, porque não faz uma vedação. O anel do pistão ele não consegue fazer uma vedação. Então, quando eu tenho esses riscos muito profundos, eu vou ter todos esses problemas no motor, como se fosse eu tivesse um motor que quebrou. Eu tenho uma moto preparada, aí o que acontece? Eu fiz a preparação dela, colou o pistão, porque arranhou muito o cilindro, ou pode ter acontecido de ovalizar, dependendo da temperatura, certo? Então o brunimento do cilindro ele não pode ser muito profundo. Esses riscos no cilindro não pode ser muito profundo, porque senão eu tenho esses outros fatores de queima de óleo, desgaste excessivo e também esse quesito de vazar a compressão também. Então eu não vou ter um desempenho tão bom no meu motor, certo?